Ouvindo as pessoas erradas. É um assunto muito sério. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos pelas redes sociais compartilhando uma palavra do Senhor e orando na nossa corrente de fé e de oração. Convido você a criar o hábito de ouvir todos os dias para buscar ao Senhor e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E não esquecendo de compartilhar o vídeo para a gente evangelizar e pregar a palavra do Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos à devocional então? O tema de hoje, repetindo aqui, será o seguinte: ouvindo as pessoas erradas. O texto bíblico está registrado em 2 Samuel, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 3. Vamos lá, diz assim a palavra: Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Irmãos e irmãs, como é perigoso a gente ouvir as pessoas erradas. Isso pode provocar muitos males para as nossas vidas. Aqui tem um exemplo muito claro disso, pois essa pilha que alguns líderes colocaram em um rei causou uma guerra com muitos mortos. Então tome cuidado com quem você está ouvindo, com quem está te influenciando. Essas palavras podem trazer sérios problemas para a sua vida, para a sua família, lá no seu trabalho, para a sua igreja, enfim, para toda a sua vida. O texto nos mostra que um certo rei havia morrido e Davi mandou mensageiros ao filho daquele rei para lhes prestar os pêsames, pois aquele rei havia sido bondoso com Davi. Mas alguns líderes encheram a cabeça de Hanum, o filho do rei que havia morrido. Esses líderes disseram que Davi não queria honrar a memória do rei coisa nenhuma, mas estava sim enviando espiões para depois invadir aquela terra. O rei caiu naquela conversa fiada e humilhou os homens que Davi havia enviado, cortando-lhes a barba e as roupas. E isso foi muito ultrajante, a ponto de gerar uma verdadeira guerra onde mais de 40.000 soldados morreram. Você já imaginou uma situação dessa? Tudo por causa de um líder que ouviu as pessoas erradas. Então nós podemos aprender com esse episódio a tomarmos cuidado em ouvir as pessoas, mesmo que sejam pessoas boas, mesmo que sejam pessoas que estejam querendo nos ajudar. Nós temos que buscar sabedoria e orientação no Senhor, pois mesmo que essas pessoas sejam boas, o inimigo pode usá-las para nos influenciar a tomarmos atitudes erradas. Agora, isso nós estamos falando de pessoas do nosso convívio. Imagine as pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, como é o caso de hoje em dia das redes sociais, das novelas, dos telejornais, dos filmes e de outras bobagens que a gente anda vendo. Quantas são as loucuras que as pessoas andam falando hoje em dia na internet, influenciando verdadeiras guerras e destruições. Então, temos que estar atentos para não cairmos em más influências, para não sermos contaminados com as amarguras e doenças desse monte de gente que não tem o que fazer e começa a querer influenciar os outros. Há até pessoas hoje em dia que se intitulam de influencers ou influenciadores. Mas se procurarmos a fundo, vamos descobrir que essas pessoas não têm nada de bom em suas vidas para influenciar alguém. São, na maioria das vezes, pessoas frustradas, que têm a vida destruída e que já tentaram de tudo e agora estão tentando mais uma coisa para atormentar a vida dos outros. Tome muito cuidado. Escolha bem quem é que você vai ouvir, quem é que vai te influenciar. Isso é um grande perigo.
Há muitas mensagens que esses loucos tentam nos passar que, mesmo sem a gente querer, elas ficam impregnadas em nossa mente. E quando menos esperamos, elas saem de nossas bocas e provocam verdadeiras catástrofes. Que o Senhor nos ajude a termos discernimento e não sermos influenciados por valores e princípios diferentes daqueles que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Que Deus possa te ajudar. Vamos orar para que essa palavra faça vez no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter. E depois nós vamos entrar naquele momento especial da nossa corrente de fé e de oração. Oremos então, meus irmãos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra de exortação nesta manhã, meu Pai, que nos ensina a tomarmos cuidado com aquelas pessoas que estão nos influenciando, sejam elas quem for, sejam do nosso convívio ou até mesmo pessoas que a gente ouve de vez em quando, que, ó Deus, nós não sejamos influenciados, principalmente, ó Deus, com princípios que não são, ó Deus, iguais aos que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus amado, talvez esse meu irmão e a minha irmã tem o coração, ó Deus, muito direcionado a praticar algo, a fazer algo, que alguém foi lá e colocou uma pilha, alguém foi lá e colocou ali, Deus, revolta, colocou um sentimento ruim, mas nós repreendemos isso no nome de Jesus. Nós vamos buscar a Tua face para saber quais serão nossas atitudes. Vamos buscar, ó Deus, a Sua direção para saber quais serão as nossas palavras. Muitas vezes, aquilo que as pessoas falam, o que acontece, ó Deus, naquilo que a gente vê, seja pela rede social, seja, Deus, pelas novelas ou os telejornais, aquilo fica impregnado na nossa mente e quando nós menos esperamos, estamos usando aquilo como algo para a nossa vida e o que acontece é que depois a gente fica arrependido pelas bobagens que fazemos. Ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos influenciados por pessoas boas, que realmente se interessam por nós e, acima de tudo, pela Sua palavra, pela Sua vontade, pelo discernimento e pela pessoa do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração. Talvez esse meu irmão e a minha irmã é muito influenciável, mas Deus, que ele quebrante o coração, que ela quebrante o coração e se deixe influenciar pelo Senhor, pela pessoa do Teu Espírito Santo dentro de nós. Em nome de Jesus. E, querido Deus, nessa hora, nós entramos naquele momento especial que fazemos aqui todos os dias, na nossa corrente de fé e de oração, apresentando ao Senhor os enfermos, aqueles que estão tristes, abatidos ou derrotados, apresentando também ao Senhor aqueles que estão felizes, aqueles que estão alegres, né, Pai? Porque hoje é um dia que o Senhor fez e tem muitos irmãos alegres e felizes, e eu coloco em Tuas mãos para que eles, neste momento de alegria e felicidade, saibam plantar, ó Deus, a oração, a vida contigo, o louvor, a gratidão, para que, ó Deus, no momento em que o deserto chegar ou a dificuldade aparecer, eles saibam também ser gratos ao Senhor e não esquecer de tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Agora eu coloco em Tuas mãos aqueles que estão aflitos, necessitados, de repente precisando de um milagre, passando por desertos ou, quem sabe, atravessando o vale da sombra da morte. Ó Deus, correndo o risco de morrer, alguém querendo matá-lo, ó Deus, alguém querendo se vingar, ou até mesmo uma enfermidade que aos olhos humanos não tem solução, ou uma causa, Deus, na justiça. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar o meu irmão, ajudar essa família, a esse jovem que infelizmente caiu nas drogas, nos vícios da bebida, do cigarro, ou, Deus, das drogas, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa quebrar essas amarras, essas correntes que têm atormentado a vida do meu irmão, a vida desse jovem. Ó Deus, cuida dos nossos adolescentes para que eles não caiam nesse engodo, nessas conversas fiadas, meu Deus, que os traficantes têm, que aquelas pessoas de má índole têm, que podem, ó Deus, influenciá-los para cair em pecado, cair em tentação. Por falar nisso, não nos deixe cair em tentações. Não deixe, Pai, que o nosso coração peque contra Ti. Espírito Santo, nos avise antes,
para que a gente tenha força e coragem de abandonar todo tipo de prática de pecado, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Oramos, colocamos aqueles que estão necessitados, abatidos e derrotados, com problemas emocionais. Oramos, Deus, pelos jovens, pelas crianças. Oramos pelas esposas que estão clamando ao Senhor por um milagre para converter o esposo. Oramos por essa mãe que Deus pede, bate na porta do céu, para que o Senhor salve o filho dela das drogas, do roubo, da bandidagem. Deus, quem sabe o filho que está preso, Jesus, que o Senhor possa agir e escutar o clamor desta mãe, em nome de Jesus. Oramos pela igreja, pelos pastores, por todos os irmãos e irmãs que, ó Deus, já te aceitaram como Salvador, por aqueles que ainda não tiveram ainda, Pai, a coragem de abrir o coração para o Senhor. Eu abençoo todos aqueles que têm nos ouvido, que têm nos acompanhado, que eles possam ter experiências contigo, meu Deus, e o Senhor possa ajudar esse casal que quer se casar, meu Pai, mas está sem recurso, está sem dinheiro. Meu Pai, ajuda, prospera e abençoa para que os teus filhos possam cumprir a aliança do matrimônio em nome de Jesus. Oramos, Pai, colocando o nosso dia em tuas mãos, que seja um dia cheio da graça, da alegria, do favor e da sua bondade. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos desde já. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe o seu dia de forma poderosa. É um prazer muito grande orar junto com você. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos, hein? Então, crie esse hábito aí para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.